Senhoras e senhores, solicitamos a todos que, por gentileza, ocupem seus lugares no auditório e, ao fazê-lo, que mantenham aparelhos celulares ou qualquer aparelho eletrônico que emita ruído sonoro desligado ou no modo de chamada silenciosa. Pela atenção, antecipadamente, o nosso muito obrigado. Assistiremos, então, a partir deste momento, à conferência intitulada O Cenário Econômico Mundial, seus impactos no Brasil e em Minas Gerais e os reflexos para as novas administrações públicas municipais, que será apresentada pelo engenheiro de produção pela Poli-USP, doutor em economia pela Unicamp, articulista dos jornais Folha de São Paulo e Valor Econômico, exerceu, dentre outros, os cargos de ministro das Telecomunicações e presidente do BNDES. Convidamos e apresentamos o doutor Luiz Carlos Mendonça de Barros. Convidamos também a participarem desta conferência o senhor presidente da AMM, prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli. O senhor superintendente-geral da AMM, doutor Gustavo Persichini. A senhora presidente da Fundação João Pinheiro, Marilena Chaves. Os senhores diretores da AMM, prefeito de Itabirinha, Aurélio César Donadia Ferreira. Prefeito de Poté, Nego Sampaio. E o prefeito de Timóteo, Sérgio Mendes. Inicialmente, proferindo então as boas-vindas ao palestrante, ouviremos o senhor presidente da AMM, prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, aqueles que já participam conosco desde de manhã, da primeira palestra, nosso muito obrigado. Cumprimentar a todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, a todos aqui que se fazem presentes. Agradecer aqui aos nossos diretores. A Associação Mineira de Municípios tem um corpo de diretores com representação nas diversas regiões do estado. Agradecer os prefeitos presentes, o Aurélio, o Sérgio, o nosso Nego lá de Poté. Agradecer a parceira do desenvolvimento de Minas Gerais, da prática das boas gestões, a nossa presidente da Fundação João Pinheiro, a Marilene Chaves, que também no projeto que assinamos hoje de manhã num convênio com o SEBRAE, com apoio também da Fundação Vale, teremos a parceria da Fundação João Pinheiro, juntamente com a MM, no sentido de buscar qualificar 2.500 gestores municipais na área do empreendedorismo, que nós sabemos que é muito importante que na prática da melhoria da gestão pública nós tenhamos cada vez mais profissionais qualificados. E agradecer muito o nosso palestrante, Luiz Carlos Mendonça de Barros, que vai dar um panorama do quadro geral da economia, as suas perspectivas, os novos gestores, de que forma que podem se planejar na sua orientação, na sua experiência, e sem dúvida será muito enriquecedor para todos nós. Sejam bem-vindos. E já passo a palavra ao Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros para conduzir aí e proferir sua palestra. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Desde logo, eu quero esclarecer que eu não vou fazer uma palestra sobre economia do ponto de vista técnico, né? Mas eu gosto sempre de olhar profissionalmente, e aí num ambiente como esse, reforça ainda mais essa perspectiva. Eu gosto sempre de olhar a economia junto com a política e com a sociedade. Vários economistas tendem, ao longo da sua carreira profissional, a retirar a economia da sociedade. Você considerar a economia como se fosse um objeto tecnocrático colocado fora de uma determinada sociedade. E eu mexo com a economia já há 45 anos e aprendi ao longo desse tempo, né? A economia de um país como o Brasil
ela está inserida dentro da sociedade, ela está inserida dentro do processo político e ela está localizada num determinado tempo. Então, eu escolhi para olhar a economia brasileira hoje, basicamente no tempo atual do governo Dilma. E vou levar essa minha análise até 2014, que é o momento, o fim do mandato da presidente Dilma e uma nova convocação do povo para eleger um novo presidente. Evidente que para fazer isso, eu preciso fazer um apanhado, pelo menos da economia brasileira, de pelo menos 1994, com o Plano Real. Porque a economia brasileira que nós conhecemos hoje e a economia brasileira em que os senhores operam nas suas responsabilidades nas várias prefeituras, ela é uma economia que começou nesse momento, certo? Quem tem mais idade sabe que antes de 1994, durante pelo menos 10 anos, nós vivemos um período muito difícil na economia e, portanto, na sociedade brasileira. Por quê? Porque é um período de grande instabilidade, de inflação muito alta, a economia crescia num ano, não crescia no outro, parava 2 anos. A imagem que se deu para a economia do Brasil nesse período, que vai basicamente de 1981 até 1994, a economia brasileira se comportava como uma galinha tentando voar. Os senhores conhecem o que acontece com uma galinha tentando voar. Ela bate as asas com muita força, talvez até levante um pouco do chão, durante algum tempo e capota. A economia brasileira era isso. Certo? E crescia num ano 3, 4, 5%, aí passava 2 anos em recessão. Certo? Foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que entendeu essa questão política e econômica, no governo do presidente Itamar, que no fundo foi quem deu a ele o mandato para, como ministro da Fazenda, tentar estabilizar a nossa economia, e deu certo. O sucesso é surpreendente, e a partir de... Tanto que o presidente foi eleito presidente da República, o senador, naquela época, o senador Fernando Henrique Cardoso. A gratidão do povo por ter realmente dado um fim num período muito difícil para todo mundo. E nesse período, a economia, então, se estabiliza e ela começa a crescer. São os 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, seguido pelos 8 anos do presidente Lula, com aquilo que se sabe hoje, a clarividência ou a decisão corretíssima que o presidente Lula tomou de, apesar de todo o debate político entre tucanos e petistas, de manter basicamente a mesma política econômica. E essa combinação de 8 anos do FHC com 8 anos do Lula criaram uma economia pujante. O Brasil acabou o voo da galinha. O Brasil faz hoje 6, 7, 8 anos que cresce continuadamente. Então, o que nós temos hoje é essa mistura, de um período interessante, porque é a combinação de um governo mais de centro-direita com um governo mais de centro-esquerda. Hoje a visão é clara dessa, certo? Nos permitiu que, ao longo desse período, a economia tomasse uma velocidade que hoje está clara para todo mundo. Eu vou começar a contar rapidamente essa história, adicionando um fator novo que os senhores precisam entender, que é elemento fundamental para explicar
esses anos todos de crescimento do Brasil. E é um elemento externo, não é mais um elemento interno. É a China. Né? Quer dizer, por volta de 2002, 2003, a China que vinha crescendo a taxas altíssimas, a China chegou a crescer 15% ao ano, 16% ao ano, mas a China tinha um PIB muito pequeno, de maneira que 15% ao ano sobre aquele PIB não mexia, né, com as exportações brasileiras, não mexia com as exportações de outros países, mas aí aconteceu uma coisa que eu aprendi aqui em Minas, uma expressão muito gostosa, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, a China cresceu 15%, de maneira que quando chega em 2002, 2003, o PIB chinês já é maior, já é grande, de maneira que o crescimento de 15% começou a mexer nos preços dos principais produtos primários que o Brasil é grande exportador: minério de ferro, soja, milho, carne de boi, carne de porco. E essa combinação interessante, né, de um país que faz a sua lição de casa de reformas e de colocar a economia andando, recebe uma ajuda externa importantíssima. Esse gráfico que vocês estão vendo é uma criação de economistas, mas eu vou explicar o que ele quer dizer. O economista tem uma conta que ele faz que chama termos de troca. O que é termos de troca? Termos de troca é a relação entre os preços, preço médio dos produtos que um país exporta e o preço dos produtos que o país importa. Quer dizer, como se eu fosse um comerciante que compro alguns produtos e vendo outros produtos. O Brasil sempre teve um termos de troca abaixo de 100. O que quer dizer um termos de troca abaixo de 100? Por exemplo, 90, que é um dos pontos que tem aí no gráfico. Quer dizer o seguinte: o Brasil exportava $100 dos seus produtos e com esses $100 ele conseguia comprar só $90 dos produtos que ele importava. O Brasil sempre foi um exportador de produtos primários e um importador de máquinas e equipamentos. Então eu vendia 100 e com esses 100 eu só consigo comprar 90. Olha o que a China fez com esse sistema de troca. Levou a 130. De maneira que o Brasil hoje exporta $100 de minério de ferro, de soja, de outros produtos primários, né? E com esses $100 ele consegue comprar $130 de produtos industriais. Quer dizer, o Brasil ficou um país rico, no sentido de que o que eu tenho, o que eu vendo é caro e o que eu compro é mais barato. Para vocês terem uma ideia, só essa diferença explica, no caso brasileiro hoje, um crescimento do PIB de 1,5% ao ano. O Brasil, quando os senhores virem assim, o Brasil cresceu 3,5% esse ano. Desses 3,5%, 1,5% veio por causa disso, de eu vender uma coisa cara e comprar e o que eu importo ser mais barato. Evidente que aqui existe então esse fator externo, né? Essa mudança de termos de troca fez com que o Brasil, de repente, tivesse um saldo comercial, que é a diferença entre exportação e importação, chegou a $45 bilhões. Isso aí por volta de 2006, 2007. Nós nunca tivemos isso. Se vocês olharem para trás, até 1997, o Brasil tinha déficit comercial ou tinha um superávit comercial muito pequenininho. A partir de 2003, né, e aí é que uma vez, numa palestra dessa, um sujeito me falou, eu tinha desconfiança que Deus andou dando uma mão para o Lula. Olhando esse gráfico, eu fico convencido de que isso aconteceu. Porque realmente essa mudança ocorre exatamente em 2002, 2003, que é o ano da eleição e o ano da posse do presidente Lula. E vocês veem que até hoje o Brasil tem 25 bilhões de dólares de exportação.
apesar de a gente ter aumentado a importação muito. Esse é um outro gráfico importante, porque o crescimento brasileiro hoje, ele é 2/3 dele vem do consumo das famílias, que é como o IBGE chama, consumo de nós brasileiros, certo? Para vocês terem uma ideia, é um número muito parecido com os dos Estados Unidos. Quer dizer, o PIB brasileiro, 2/3, 66%, é gerado porque nós brasileiros consumimos aqui dentro. Depois você tem um pedaço que é gerado pelo governo e um pedaço que é gerado pelos investimentos. E vocês veem que essa mudança da China, olha o que ele fez com a massa real de salários. Massa real de salários é a soma de todos os salários dos brasileiros. De novo, a partir de 2004, 2005, ela começa a crescer e não passou por 2 ou 3 crisezinhas aí e continua na mesma base. Tudo isso levou, e aí tem uma fotografia importante para a gente olhar. Esse gráfico, essas linhas verdes que os senhores estão vendo, é a renda média do brasileiro em 4 períodos de tempo. Eu peguei um período de tempo antes do Plano Real, isso é, durante a época da inflação e do voo da galinha, né? Peguei um outro período, que é os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, peguei um outro período, que é o do Lula, e peguei um período menor agora, que são os primeiros 4 anos da Dilma. E os senhores veem que desde 1978, né, olhando 2014 para frente, a renda do brasileiro cresceu sistematicamente. Né? E eu tracei essa linha pontilhada, pegando exatamente o valor da renda média do brasileiro um pouco antes do Plano Real. E os senhores veem que é uma linha continuada. 1994 a 2014. São exatamente 20 anos. Então faz 20 anos que a renda média do brasileiro cresce de uma forma, tem algumas oscilações, mas olhando de longe ela cresce bastante. E o que faz mudar uma sociedade pelo lado da economia é o tempo em que a economia melhora a vida do cidadão. O Brasil, com 20 anos, já é um país em que está num grupo muito pequeno, a China é outro, né? Os Estados Unidos é outro, de sociedades que se enriqueceram e que melhoraram a qualidade de vida dos seus países pelo crescimento econômico. Nós, no passado, nunca tivemos isso, por causa do voo da galinha. Esse outro gráfico também é uma boa fotografia do que está acontecendo na sociedade nesses 16, 17, 18 anos de crescimento. A linha azul mostra o percentagem da população brasileira categorizada na classe D e E. O que é classe D e E? É quem ganha até R$ 1.125 por mês. E a classe A, B, C são os que ganham acima de 1.125. Então, os senhores olham que em 1992, o azulzinho era mais de 60%. Ou seja, mais de 60% dos brasileiros estavam na categoria D e E. E na categoria A, B, você tinha praticamente 40%. Vamos arredondar os números, 60, 40%. Né? Olha hoje o que tem. Você tem inverso. Quem tinha 60% da renda, que eram as classes de menor renda, hoje tem 40% da renda. E os outros têm 60%.
Isso aí é possível por causa desse longo período de aumento de renda que nós tivemos. Normalmente as pessoas associam ao Bolsa Família. A Bolsa Família é muito pouco. Evidente que a Bolsa Família é muito para quem recebe a Bolsa Família, porque é um sujeito que está no limite da pobreza absoluta, mas do ponto de vista da mudança na sociedade, não tem essa importância toda. Tanto que vocês veem que aí o gráfico, a Bolsa Família hoje é 0,40% do PIB, representa nada. Agora, é evidente que jogado em 15 milhões de pessoas que têm uma renda muito baixa, isso muda a vida dela. A outra coisa que aconteceu nesse período e que é resultado, né, dessa gestão mais organizada da economia e a chegada da China, é que o crédito bancário no Brasil sempre foi muito pequeno. Eram muito poucos os brasileiros que tinham acesso ao crédito bancário. Certo? Olha o que acontece também nesse mesmo período, 2002, 2003. O crédito bancário total sai de 25% do PIB e chega a quase 50%. Dobra o crédito bancário. Esse gráfico é a mesma coisa, o crédito bancário, mas apresentado de outra forma. Essa é uma estatística que o Banco Central tem do número de pessoas, de número de brasileiros que tenham um crédito maior do que R$5 mil num banco. O senhor veja que em 2003 nós tínhamos 5.800.000 brasileiros nessa condição e hoje são 25.800.000. Quer dizer, o crédito chegou finalmente ao brasileiro, ao cidadão brasileiro. E nós sabemos que a composição do crédito com a renda é que cria essa dinâmica de consumo que a gente tem hoje. É evidente que isso aqui tem um lado, que depois eu vou mostrar para vocês, perigoso. O brasileiro, vocês terem uma ideia, eu acho que eu tenho esse gráfico para frente. O brasileiro, há 10 anos atrás, gastava 4% da sua renda mensal com bancos, seja juro ou amortização. 4%. Hoje é 23%. Os brasileiros, na média, gastam, para pagar suas dívidas no banco, 23% da sua renda. Os Estados Unidos é 17%. Quer dizer, o brasileiro, como sempre, né, aproveitou esse crescimento da disposição dos bancos de creditar e realmente aumentou o seu endividamento e, portanto, aumentou a sua qualidade de vida, as suas compras. Mas chegou num ponto agora que começa a ser perigoso, né? Não é ainda, nós vamos ver que a economia hoje, esse primeiro semestre desse ano, vai crescer pouco, muito pouco, por conta de esse pessoal teve que parar de consumir e começar a pagar suas contas bancárias, né? Esse é um outro gráfico que eu gosto muito. Isso aí é o número de salários mínimos necessários para pagar uma prestação de um carro popular. Quer dizer, o sujeito que chegasse num banco e comprasse um carro financiado de R$25 mil, em março de 2001, cada prestação do carro era igual a 7 salários mínimos. Em março de 2012, é 2 salários mínimos. Por isso que o gráfico mostra que houve uma redução de 5 salários mínimos, equivalentes a 5 salários mínimos, na prestação de um automóvel. E aí, quando você olha a razão, está dividido aí nas cores, essa queda foi, primeiro, que o salário mínimo cresceu acima da inflação, houve ganho real no salário mínimo. Mas a outra parte é porque o preço do carro no Brasil cresceu abaixo da inflação, ficou mais barato. Então, somou os dois lados. O salário mínimo teve ganho real, o carro cresceu abaixo de inflação, o brasileiro, em vez de pagar 7 salários mínimos por prestação, está pagando só 2. Não por isso. O Brasil virou
terceiro, quarto mercado de automóvel. E a partir daí tem os dados, o varejo, olha o gráfico do varejo, que coisa impressionante. E esse gráfico do varejo, eu sempre falo, é para mim aquele que liga economia com eleição. Certo? Por quê? Porque o brasileiro, ele tem uma escala de valor de um sujeito que gosta de consumir. O brasileiro se sente feliz consumindo. É só olhar a cara das pessoas quando sai das lojas, aquele negócio. O brasileiro é muito levado a isso. E o que mostra o nível de consumo ou de gasto do brasileiro? Venda ao varejo. Em 2006, eu dei uma consultoria, ajudei um pouco o governador de São Paulo a preparar uma estratégia de campanha para a eleição presidencial de 2006, e eu mostrei o gráfico do varejo. Naquela época, o varejo no norte e no nordeste do Brasil crescia 18% ao ano. 18% ao ano. E eu falei, olha, não vai dar para ganhar do Lula, porque isso aqui é um sinal claro de que as pessoas estão se sentindo muito bem. Por que eu vou mudar de presidente? Hoje, o varejo, nós vamos ver, não cresce mais 18% ao ano, mas ele continua crescendo 6% ou 7% ao ano. E, portanto, quando vem a pesquisa sobre a presidente Dilma, eu não tenho não tenho pensamento outro que é esse número que está aí. Por que as pessoas estão felizes com a presidente? Entre outras coisas, porque estão felizes com a vida. E estão felizes com a vida por quê? Porque o nível de gasto do brasileiro está crescendo, 4%, 5% todo ano. Olha um outro dado importante nesse processo de mudanças no Brasil. O crédito fez com que a informalização do mercado de trabalho diminuísse muito. Por quê? Porque o sujeito, para tomar um dinheiro emprestado no banco, ele precisa ter carteira profissional dele. Certo? Então, ele antes, não quero carteira porque paga fundo de garantia, eu prefiro receber mais dinheiro agora do que ter guardado para frente. Só que ele chega no banco, o banco pede a carteira de trabalho e ele não tem crédito. Então, o que acontece? Isso está provocando uma formalização muito grande, não só na relação do mercado de trabalho, como nas empresas, porque as empresas também estão conseguindo o crédito do banco, e o banco quer um balanço, não adianta levar um balanço fajuto, que o banco não vai dar crédito para ela. Esse processo de crescimento da economia, mais o processo de formalização, olha o que fez com a arrecadação de impostos. Medida aqui a arrecadação federal, e eu garanto que a arrecadação dos estados e municípios tem uma curva muito parecida com ela. Por quê? Porque o Brasil tinha uma carga fiscal, tinha um total de impostos, que foi construído quando havia uma informalização muito grande, as pessoas não pagavam os impostos. Só que nos últimos 4, 5 ou 6 anos, as pessoas começaram a pagar impostos, então aquela carga tributária que era feita no pressuposto de que, 30% dos impostos não seriam recolhidos, hoje não é verdade. Por isso é que está dando esse ganho extraordinário de arrecadação. Não conheço o nível municipal, certo? Mas não deve ser muito diferente do que está aqui. Agora, acontece o seguinte, como nós estamos crescendo há muito tempo, é normal que aconteça o quê? Começa a aparecer problemas novos. A vida da gente é assim. Certo? O sujeito está tendo a criança vai se desenvolvendo, vai mudando a qualidade de problema. Numa sociedade como a nossa é a mesma coisa. Por isso é que os governos têm que estar atentos a essas mudanças. Nós estamos vivendo hoje problemas que não existiram até o fim do mandato do presidente Lula. Caiu no colo da presidente. Bom, o primeiro deles está aí. Os termos de troca caíram um pouco nos últimos 2 anos. Eu ainda acho que isso é conjuntural, porque a China
está num processo de ajuste, de combate à inflação, mas nós já não temos, vocês veem que não é mais 130, está mais para 120 do que para 130 o termos de troca. A produção industrial no Brasil, nos últimos anos, está praticamente estável, se não caindo. Por quê? Porque uma das coisas boas que aconteceram no Brasil, nos anos anteriores, foi o aumento da importação. Quando você aumenta a importação, você tem, num primeiro momento, um efeito positivo, porque você joga os preços para baixo, cria mais concorrência, você traz produtos novos de tecnologia melhor, mas a partir de um certo momento, e nós estamos vivendo ela, a importação começa a tirar mercado das empresas brasileiras, e nós estamos vivendo um pouco disso, e esse gráfico mostra isso para vocês. O crédito, que saiu de 25% do PIB para 45% do PIB, e que levou o endividamento do brasileiro de 4% da renda para 22%, 23%, também parou de crescer. Não dá para crescer mais. Então, aquele foguetinho que empurrou a economia durante o período do Lula, no período da presidente Dilma, não está funcionando mais. O varejo, você veja, até 2009, até 2011, começo de 2011, crescia naquela faixa de 8% ou 12%. Agora ele deu uma queda e mudou de patamar. Hoje está no patamar de 4% a 8%, que é bastante, mas não dá para crescer 12% mais. Não dá, nós não temos mais essa condição. Esse talvez seja o maior problema que o Brasil tem hoje na economia, a taxa de desemprego. O Brasil tem a menor taxa de desemprego da história dele, pelo menos da história do Brasil, a economia mais moderna. O desemprego hoje deve estar por volta de 5% e 7% da população e, aparentemente, pode chegar a 5,5% no fim do ano. Aí as pessoas dizem, mas peraí, mas ainda tem 5,5% de brasileiros desempregados. Só que tem um problema. Esse pessoal está desempregado porque não tem qualificação técnica. Você não tem engenheiro, você não tem marceneiro, você não tem pedreiro de boa qualidade, você não tem encanador de boa qualidade, certo? Então nós temos hoje um problema. E os salários desse pessoal começam a subir acima do que a produtividade do trabalho dele. Então esse é um problema sério. E é um problema talvez o mais difícil de se tratar, porque para mim qualificar esse pessoal que está sem qualificação é muito difícil de fazer. Esse é talvez uma das tarefas dos municípios hoje, daqui para frente, certo? Por quê? Porque para fazer isso eu preciso estar em contato. É difícil o governo federal fazer um programa dele. No fundo, a qualificação, a identificação em cada região, qual é a demanda, o que eu vou treinar o cara, não vou treinar o cara em tudo, certo? Então, esse é um outro problema que nós temos, que nós não tínhamos. Você veja, esse é um quadro que mostra mais ou menos a geração de empregos novos no Brasil. Nós estamos estabilizando no 100 mil mensal. 100 mil mensal, que é 1.200.000 por ano, é mais ou menos igual aos novos brasileiros que chegam no mercado de trabalho. Certo? E isso aqui já foi 250, 300 mil por mês, quando você tinha desemprego. O Lula, quando tomou posse, o desemprego no Brasil era 12%. O que quer dizer 12%? Tinha gente disponível para o mercado de trabalho a dar com pau. Com 5,5% já não é mais isso que... Por essa razão da baixa disponibilidade de mão de obra, olha o que está acontecendo com o salário industrial. O salário industrial no Brasil está crescendo muito mais rápido do que nos outros países. E isso é um problema. Por quê? Porque aí os produtos brasileiros começam a ficar muito caros
em relação a dos países que concorrem com nós. A Coreia não tem isso, a China não tem isso, vários outros países, o México não tem isso. Então, eu quero que os senhores entendam assim, tudo aquilo que foi bom durante um tempo muito longo, em alguns momentos, deixa de ser tão bom, se não é que passa a ser ruim. E o Brasil está tendo vários dessas armadilhas, né? Olha aí, olha aqui, esse gráfico que eu chamei a atenção de vocês, que é o comprometimento da renda da pessoa física com despesa dos bancos. Você vê, em 2005, isso era 4% lá na época do Fernando Henrique, 2005 era 16%, hoje já é 22%. O vermelho é os juros e o azul é o principal. Você vê por que banco ganha dinheiro no Brasil, né? Olha aí o endividamento da pessoa física. Quase. Eu vou fazer só uma observação aqui. Esse cenário extremamente positivo nosso, os senhores devem ter ouvido, tem gente que está falando, não, mas isso, como é que fica com a crise internacional? Agora, com essa confusão na Grécia, deixa eu qualificar, eu não tenho a visão de que a crise internacional vai chegar no Brasil, por duas razões. A primeira razão é que o crescimento brasileiro hoje ele é basicamente nosso. É consumo das famílias, que somos nós que consumimos, certo? É investimento, gasto do governo e investimento das empresas privadas. Isso não vai mexer. O Brasil continua crescendo 3 ou 3,5% nos próximos anos. O risco que se tem, qual é o risco da crise internacional vir estragar a nossa festa aqui? Só existe um risco. É a crise internacional realmente virar uma crise sistêmica, como a gente chama, certo? Quer dizer, na Europa, principalmente, e aí sim, se você tiver um pânico mundial, quer dizer, o pânico vai chegar às empresas internacionais e vai chegar aqui no Brasil. Só que eu, particularmente, não tenho no meu cenário esse tipo de crise sistêmica de pânico mundial. O que tem é o seguinte, o mundo está mudando. Em que sentido? O crescimento econômico nos últimos anos e nos próximos anos está quase todo ele no mundo emergente, quer dizer, no mundo de países como o Brasil. Existe uma crise muito séria de falta de crescimento na Europa, no Japão, e um pouco nos Estados Unidos. E é por isso que, para nós, é fundamental olhar para a China e ter confiança de que a China continuará crescendo nesse mesmo toada que ele vinha vindo anteriormente. Então, vamos deixar bem claro, eu estou com esse cenário, acho que ele vai continuar, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, porque eu não acredito que lá fora vai acontecer aquilo que alguns analisam. É evidente que o jornal, a imprensa, adora esse tipo de coisa, a Grécia vai explodir. Eu, sinceramente, confesso que tenho um pouco de experiência nisso, não acredito nisso e, portanto, acredito que o Brasil vai continuar a crescer. Por isso que eu preparei aqui para vocês, dar uma olhada na economia brasileira em 2014. Por que 2014? Porque é o ano da eleição presidencial, certo? E, de novo, eu tenho a minha convicção de que em democracias como a brasileira, o bem-estar do cidadão eleitor na hora de eleger um presidente da República explica 70% do voto do cara. Explica o quê? Se está tudo bem, vota no governo, né?
Se está tudo muito ruim, vota na oposição. Certo? Esse tem sido o nosso perfil. E olhado por esse lado, a situação fica um pouco preta aí para a oposição, principalmente para os tucanos, né? E principalmente para o senador Aécio Neves. Eu acho que nós vamos ter uma eleição de 2014 num ambiente econômico tão favorável, pouco menos brilhante, mas do ponto de vista do cidadão, tão favorável como foi 2010, na eleição da Dilma. E, portanto, olhando isso, a probabilidade é que se tenha, de novo, um presidente reeleito aqui. Eu vou mostrar um pouco para vocês por que eu acho isso. Olha, aqui, o varejo vai estar crescendo nesse mesmo nível que nós estamos vendo aqui. E, portanto, o consumo das famílias vai estar preservado. Dá uma olhada nesse gráfico, que é muito interessante. Eu fiz uma projeção da renda ou do PIB per capita do Brasil até 2020. O vermelho é o PIB da região sudeste, que pega Minas, São Paulo, e o azul é a média. O PIB per capita da região sudeste é maior do que do Brasil como um todo, mas vocês veem que o crescimento para frente é praticamente o mesmo. Então, quer dizer o seguinte, nos próximos anos, nós vamos estar com o brasileiro continuando a aumentar a sua renda per capita. Vou brigar comigo aqui. Volto a olhar aqui para o gráfico de rendimento médio nacional. Vocês veem que a renda média no período dos 8 anos do Lula foi por volta de R$750 mil. No período Dilma, ela vai pular para 940 mil. Aliás, no Lula foi 775 e na presidente Dilma 940. E veio de 710 no período do Fernando Henrique. Deixa eu pôr só o último. Então, eu vou fazer aqui um resumo do que eu acho importante a gente sair dessa conversa, pelo menos se vocês acreditarem em mim. Quer dizer, o Brasil realmente tem hoje uma dinâmica de crescimento econômico de longo prazo. Certo? Não é uma dinâmica tipo asiática. Quer dizer, os países e talvez seja um dos erros da presidente Dilma, ela fica sempre querendo crescer
4,5%, 5%. O Brasil não cresce 4,5%, 5% por várias razões. A primeira razão é que lembra aquela fábula da formiga e da cigarra. Né? Os asiáticos, coreanos, taiwaneses, chineses, eles são formigas, certo? Eles são pessoas que trabalham 8, 9 horas, 6 dias por semana e, principalmente, poupam 40% a 50% do que ganha. O asiático pega 40% ou 50% do que ganha e não gasta. E esse dinheiro, evidentemente, recicla para dentro da economia, financiando os investimentos privados. O brasileiro não poupa 8% da renda. Pelo contrário, a boa parte da classe tem poupança negativa, isso é, está sempre endividado nos bancos. Certo? Isto é bom, por quê? Porque dá uma dinâmica de crescimento de consumo. Mas não sobra dinheiro dos indivíduos para financiar o investimento. Por isso que o Brasil tem uma taxa de poupança agregada de 17% contra uma taxa de poupança dos asiáticos de 40%. Isso quer dizer o seguinte, eu não consigo investir muito no Brasil porque não tem dinheiro disponível para o investimento. O asiático tem. Como é que nós quebramos um pouco o galho? Através da poupança externa. Certo? O Brasil tem um déficit em conta corrente de 2% a 3%, que nada mais é do que dinheiro de fora que vem aqui para ajudar o nosso investimento. Então, o Brasil tem que pôr na cabeça que é uma opção da sociedade. Eu, se perguntar, prefere morar na Coreia ou em São Paulo? Eu prefiro morar em São Paulo. A vida na Coreia é chata. Né? Uma das razões é porque ele é formiga. Nós aqui gostamos de tocar um violão. Então, só que, para ter uma vida mais descontraída, eu não consigo crescer o que uma formiga cresce. Então, o Brasil cresce, e eu tenho aqui Tem esse quadro aí. Nesse quadro, vocês estão olhando, eu estou pondo crescimento no resto da década 3,5%. Tá. Muito obrigado. Mas é um crescimento que permite, como nós vimos, que a sociedade melhore a sua renda, não só na média, mas melhore a sua renda, arrastando brasileiros cada vez mais para a classe mais alta. Nós vimos isso na distribuição dos 60% a 40%. Isso continua. Agora, isso é preciso reconhecer, nós precisamos aceitar esse tipo de coisa. Se eu tenho alguma crítica ao presidente Dilma e à equipe dele, é ficar nessa insistência. De novo, esse ano vão passar vergonha, porque estão dizendo que vão crescer 4%, mas não vamos. O Brasil vai crescer de novo de 3% a 3,5%, dependendo de circunstâncias. Mas isto precisa ser preservado. Eu prefiro crescer 3% a 3,5% durante os próximos 8 anos, porque isso muda a sociedade como nós já vimos. Certo? E não adianta, a sociedade tem, os governos, as políticas oficiais têm que respeitar o que a gente, como brasileiro, quis fazer. Então, eu tenho essa consciência de que nós podemos projetar, pelo menos para o fim do mandato da presidente Dilma, o mesmo cenário econômico que nós temos. Isso quer dizer, inclusive em termos de arrecadação de impostos, não vejo nenhum drama maior de queda. Evidente que, como nós estamos ficando em termos de impostos ricos, certo? Os governos, começa a briga de município com o Estado, com o governo federal, mas essa é outra briga em função de outro tipo de partilhamento de um bolo muito grande. Se há alguma coisa em relação aos impostos, e isso também vai ter que ser debatido, é que o fato de a gente ter hoje 35% de carga tributária sobre o PIB, né,
também condiciona o nosso potencial de crescimento para frente. Quer dizer, o Brasil, os 3 ou 3,5% de limite, uma das razões também é os 35% de imposto. O Brasil teria que aproveitar esse aumento de arrecadação pelo lado da formalização para reduzir a carga tributária. Os senhores devem estar acompanhando, a energia elétrica no Brasil é uma das mais caras do mundo por causa dos impostos. Certo? Quer dizer, você tem o caminhão feito aqui na Iveco, certo? Custa 2,8 vezes mais do que o mesmo caminhão produzido na Ásia. E a diferença são impostos. Pô, só que o caminhão não é para passear. O carro é a mesma coisa. O carro brasileiro é 8 vezes mais caro do que o carro similar produzido na Ásia, por exemplo. Mas carro tudo bem. O passeio é mais caro. Mas caminhão, que é um bem de capital, que é o que faz a movimentação toda, não adianta, não é possível manter isso. Então, o que se teria que fazer, e eu falei uma frase recentemente no almoço em São Paulo, que acabou dando um certo estresse, eu falei, do ponto de vista da gestão da economia, a presidente Dilma deveria ser mais FHC e menos Lula. O que isso quer dizer? Hoje é menos importante estimular o consumo e mais importante melhorar a qualidade e a intensidade do investimento na economia brasileira. Ou, em outras palavras, para não ser interpretado errado, o estímulo ao consumo hoje tem que ser deixado um pouco de lado e tem que se criar um programa de reformas para que a gente aumente o investimento produtivo aqui dentro do Brasil. Senão, isso vai fazer falta para nós. Tá bom? Era isso que eu queria dizer a vocês. Obrigado aí. Senhoras e senhores, nós teremos ainda o tempo do debate. Os interessados, por gentileza, deverão encaminhar os seus questionamentos por escrito, identificados por nome, e-mail e município. Inicialmente, ouviremos as considerações do senhor Superintendente-Geral da AMM, Dr. Gustavo Persichini. Muito boa tarde a todos. Agradeço a gentileza do Dr. Luiz Carlos ter recebido o nosso convite, ter aceito o nosso convite. Muito engrandecedor esse tema, é uma preocupação, obviamente, de todos os gestores municipais sobre o que vão enfrentar daqui a alguns anos, sabendo que certamente o cenário vai se modificar de algum modo. Eu vou passar imediatamente a palavra para alguns dos nossos diretores aqui, à medida em que as perguntas forem chegando, eles também vão encaminhando ao senhor. Pedir ao prefeito Aurélio, inicialmente, que possa nos auxiliar com as perguntas que estão sendo encaminhadas ao Dr. Luiz Carlos. Boa noite, doutor Luiz Carlos, parabéns. Vereador Álvaro Colli, do município de Carmo de Minas. A rejeição a Fernando Henrique, inclusive pelos próprios candidatos a presidente, como Serra e Geraldo, se explica pelo seu período de governo que teve um crédito bancário decrescente, ao contrário do governo Itamar e Lula, que teve acentuado acréscimo do mesmo crédito bancário? Deixa eu só mostrar aqui naquele gráfico de renda. Aqui. Você repara que todo o crescimento de renda do governo Fernando Henrique, deixa eu mostrar aqui que todo o aumento de renda no governo Fernando Henrique foi esse pulo aqui, ó. Depois ela ficou estável. Por que deu esse pulo? Por causa da estabilização. Então, o que aconteceu? Neste primeiro mandato e até a reeleição, este pulo, esse ganho estava presente.
No segundo mandato, a renda, se alguma coisa aconteceu desse ponto aqui até aqui, ela caiu. Então, por que o Fernando Henrique não fez o sucessor? Dentro daquela minha tese, que o eleitor vota pela felicidade em relação à renda e consumo, por causa disso, o consumo, a renda e o consumo do eleitor, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, ficou estabilizado. Você tem o seguinte, por que ficou estabilizado? Aí tem, você teve o apagão, você teve a crise na Ásia, mas não adianta, o eleitor não quis ter essa explicação, certo? Mas claramente aqui está a razão da derrota aqui no segundo mandato, porque o ganho todo desse verde aqui, ó, ele se deu nessa passagem do real. E valeu, vou dizer, esse sentimento de euforia, enquanto as pessoas ainda se lembravam o que era sair e receber o salário para correr atrás do supermercado para não ter aumento de preço, isso... Agora, no segundo mandato a renda caiu, ficou estabilizada. Certo? Não é o que aconteceu no governo do presidente Lula. A renda no governo do presidente Lula tem uma queda aqui por causa da subida do dólar, aquele negócio todo, mas depois ela é uma linha continuada. E o que a linha continuada quer dizer? Todo dia seguinte, ou pelo menos toda semana, ou todo mês, o eleitor, o cidadão eleitor, fala, opa, minha renda cresceu, minha renda cresceu, minha renda cresceu, minha renda cresceu. Aí é um processo continuado. Não sei se a explicação ficou clara. Só mais uma pergunta minha mesmo. O senhor fez uma colocação impressionante e muito otimista para a gente, dizendo que o Brasil, a tendência é crescer e muito até 2014. E que 70% do eleitorado tende a repetir um voto num governo que está dando certo. Deixa para a gente um paradoxo. Lógico que nós torcemos para que a economia melhore e que muito bem. Mas para nós mineiros que queremos ver o senador Aécio Neves na presidência da República, qual que é a estratégia daqui para frente? Boa. Não, olha, como eu falei para vocês, eu sofri isso em 2006, certo? E eu era e sou um grande admirador e amigo do presidente Alckmin. Mas como ele me chamou para ajudá-lo numa campanha, eu me lembro, eu fiz para ele um documento de 4, 5 páginas, que eu cheguei para ele e falei, e vocês quiserem, pode repetir isso para ele. Cheguei para ele e falei assim, ó, eu sou um admirador do Sun Tzu, que é aquele general chinês, aquele negócio. E o Sun Tzu ensina que quando você vai entrar numa batalha, uma das coisas mais importantes que você tem para poder ganhar a batalha é conhecer a força do inimigo. Ele diz, a sua força você conhece, precisa conhecer a força do inimigo. Então eu falei para o governador Alckmin, eu vou escrever um documento para mostrar a força do Lula. E escrevi o documento. E aí que apareceu. Eu me lembro até hoje, vendas ao varejo está crescendo 18% no Nordeste e no Norte. No Sul, crescia 4%, tanto que o Lula não tinha tanta votação no Sul. E em São Paulo um pouco menos. Né? E tinha outros dados, esses dados de renda todos. E eu falei para ele, olha, eu acho que o senhor vai perder a eleição. Né? Volto a dizer, eu também sou admirador, gostaria de vê-lo, até porque eu acho que faz bem para a democracia, você não pode ficar muito tempo a mesma gente aí, que a gente sabe o que acontece, sei lá. Mas vamos ser realistas, certo? Por que o brasileiro, com essas condições, se eu tiver certo com essas condições, por que ele não vai... Aliás, ele está fazendo isso toda vez que faz uma pesquisa de popularidade da presidente Dilma. Ele está voltando. Certo? Então, ou o seguinte, ou tem um cataclisma, né? E essas coisas mudam, ou eu acho muito difícil que a gente tenha que enfrentar esse tipo de coisa. Aí a decisão pessoal dele, se vale a pena ou não vale a pena entrar A gente sabe que na política às vezes é bom perder, né? Porque te abre espaço para uma coisa. Mas isso é um momento da decisão dele. Mas que vai ser difícil, vai ser difícil. Doutor Luiz Carlos, quem pergunta aqui é José Teixeira Souza Sobrinho, secretário de Educação de BH.
Na estimativa da renda média nacional, o senhor riscou um cenário de estabilização até 2014. O que eu levo a crer que o desenrolar da economia nos Estados Unidos e Europa não afetará a nossa economia? Não, eu acho o seguinte, de novo, na Europa, vou fazer uma leitura política. O projeto europeu de moeda única, euro, do ponto de vista econômico, ele é frágil. Certo? Por quê? Porque obriga um grego a viver com a mesma moeda de um alemão. Certo? É a mesma coisa do que amarrar a perna de um sujeito lá da tua terra na perna daquele negão da Jamaica que ganha os 100 metros. Certo? Agora, isso do ponto de vista econômico é complicado, você ter uma moeda para sociedades tão diferentes. Agora, a Europa não é um projeto econômico, ele é um projeto político. A Europa existe da forma como está hoje, porque eles tiveram lá 2, 3 grandes guerras, morreu um monte de gente. Então aí como projeto político, eles vão arranjar alguma forma de evitar um colapso da Europa. Então não acredito. Nos Estados Unidos, a economia americana já vem se recuperando. Ainda devagar, mas vem se recuperando. De novo, tem um problema político nos Estados Unidos. Tem uma eleição para presidente esse ano e você tem 2 partidos lá que se pegam. Né? E o americano sempre faz o seguinte, ele elege presidente de um partido e elege pelo menos uma das 2 câmaras controlado pelo outro partido. E isso cria uma dificuldade muito grande de fazer umas reformas que eles vão ter que fazer. Agora, o terceiro pilar onde está a economia brasileira é onde eu tenho mais confiança, que é a China. É por isso que eu acho que nós não vamos ter a crise externa chegando aqui. Ok. Agora essa pergunta quem faz sou eu, como um prefeito de cidade pequena, e acho que o Brasil, como o senhor disse aí, foi até bonito esse gráfico que o senhor mostrou, só cresce 4,5%, por causa de vários fatores, e eu acho que alguns deles são a burocratização, até para poder abrir uma empresa aqui. Eu que morei nos Estados Unidos 5 anos, lá se gasta 3 dias para abrir uma empresa, aqui até 90 dias. A corrupção, que o senhor não detalhou, que está acabando com o seio político brasileiro, e automaticamente afeta a nossa economia. E a distribuição de renda. Por que a distribuição de renda? Eu falo isso como um prefeito de cidade pequena, que nós somos 5.000 e tantos municípios no Brasil, e nós temos mais de 4.000 municípios que são pequenos, é uma média de 30 mil, 40 mil, 20 mil, 10 mil habitantes. A minha prefeitura, que hoje emprega 700 funcionários, que hoje é uma empresa, o gestor hoje, ele é como se fosse um empresário, e as prefeituras de cidades pequenas são os maiores empregadores nessas cidades. A distribuição de renda, que hoje não é de forma igualitária, que nós estamos recebendo uma merreca em relação ao que o Brasil arrecada. Se fosse repassado para os prefeitos de uma maneira mais correta, essa arrecadação, diga de passagem, os royalties do petróleo, que estão concentrados em poucas cidades do Brasil, que poderiam estar sendo revertidos para cidades como a do Aurélio, como a dele, como a do Anjo, como a minha. Se você tem uma ideia, eu arrecado R$9 mil por mês de royalties de petróleo. A partir da redistribuição eu passaria a arrecadar 90. Isso faria com que eu daria mais emprego, faria com que eu daria melhor qualidade de vida na saúde, na educação, e melhoraria a qualidade de vida do nosso cidadão, contando que a economia do meu município vai melhorar. O senhor acha que no Brasil, o que afeta mais o país, além desses tópicos que eu falei, a distribuição de renda, seria o ponto maior para fazer com que o Brasil, em vez de crescer 4,5%, chegaria ao patamar da China, que a China já faz esse modelo. A China aplicou primeiro em educação e a China aplicou em redistribuição de renda, por isso cresce o que o Brasil poderia estar crescendo. Olha, teve um quadro aí que eu passei, mas é um pouco isso. A gente tem que olhar o processo de desenvolvimento de um país como o Brasil em etapas. Certo? Nós tivemos, nesses 20 anos, o Brasil completou uma etapa. Nós transformamos
a economia brasileira numa economia estável, forte, com problemas, como todos os Estados Unidos têm, a Europa tem. Mas nós ganhamos uma dinâmica de longo prazo. Certo? Mais do que isso, fizemos uma redistribuição de renda que estão aí nas estatísticas. O que tem agora você teria que fazer, por isso que eu acho que a presidente deveria parar para pensar num novo programa. Você você criou problemas novos, tipo desemprego, certo? Que precisa outro tipo de solução, e você deixou para trás pedaços, setores da sociedade brasileira. Não dá para arrastar todo mundo, certo? Então, por isso estou dizendo, quando eu digo que a presidente devia ser mais FHC do que Lula, nesse sentido de mudança, buscar uma mudança no soft econômico. Por quê? Porque aquele que prevaleceu durante os 8 anos do Lula foi extraordinário, fez isso, mas ele envelheceu como todo soft de qualquer coisa, envelheceu. E nós temos que discutir outros problemas. Um dos problemas é esse. Só uma outra questão, olha, eu conheço, leio, a corrupção política no Brasil não é muito maior do que boa parte da sociedade que a gente conhece. Certo? Quer dizer, nós temos problemas, mas eu prefiro ter uma democracia funcionando como nós funcionamos do que, por exemplo, agora na Rússia, que o Putin lá vai ser presidente de novo. Certo? Então, se eu tivesse que elencar problemas que restringem, a corrupção realmente é de outra razão. Eu acho que aí você tem que... É função do brasileiro procurar sempre fazer com que a nossa democracia seja cada vez mais funcional. Né? Agora, eu não colocaria a corrupção, como afetando a taxa de crescimento nosso, não. Acho que tem coisas mais importantes. Tá bom? Obrigado. Boa noite. O Sérgio, sou prefeito, finalizar aqui, para finalizar, última pergunta minha. Eu quero colocar, eu sou prefeito em Timóteo, uma cidade metalúrgica, e uma cidade que teve um movimento muito grande na década de 70 e 80. Chegamos a ter 15 mil funcionários e logo depois da privatização baixamos para 2.000. Hoje nós temos 2.300 a 2.500 funcionários na Cesita, hoje a Peran, que virou Usinor ArcelorMittal, ArcelorMittal hoje a Peran. E hoje nós vivemos um dilema, que nós temos um grande problema, que é a concorrência com a China. O senhor colocou que a China ainda é o nosso suporte nesse momento, suporte econômico brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos lá, por exemplo, temos uma empresa do inox, o aço inoxidável, fabricado em sua maior parte do Brasil, da América Latina, fabricado na minha cidade. No entanto, eu tenho hoje empresas da minha cidade que utilizam aço inox comprando da China, estando ao lado de uma empresa de aço inox. Eu tenho várias empresas, eu tenho... Mas aí que está, vou dizer. Isso, mas aí eu quero só saber a questão do governo, a ação do governo. O governo não precisa entrar com protecionismo à empresa nacional, à empresa brasileira? Não, o que tem que entrar ao contrário. Você pergunta por que a energia elétrica que a Cesita paga é 3 vezes o que paga a empresa chinesa. Você entende? Por que o custo de transporte para o porto é 4 vezes o que é o custo lá? Quer dizer, o problema nosso, por que eu digo que a China é um pilar? Porque quem fez o Brasil rico, certo? Foi os preços de minério de ferro, de soja, é isso aqui, de carne de frango. Isto é que fez essa mudança, certo? Então esse é o lado bom da China. Agora a China tem um lado ruim, que também pode virar bom, que é o quê? Obrigar a gente a enfrentar os problemas de frente. Nós sabemos por que a energia elétrica no Brasil... Pô, o Brasil é o país da geração hidroelétrica. Você vai ver tudo imposto. Você vai ver que a Cesita está pagando subsídio para gerar energia cara em Manaus, para a indústria de Manaus. Quer dizer, existe todo um sistema, não é só ICMS, existe todo um sistema de impostos que se cobra no setor elétrico
E que, no fundo, é sempre para subsidiar o carvão de Santa Catarina, é um absurdo Manaus tocar energia elétrica com óleo diesel. E tem uma indústria... Estes problemas têm que ser enfrentados agora. E quando eu digo que nós temos agora uma nova gama de dificuldades e que precisam ser identificadas, e que não é a taxa de câmbio que resolve, não é o imposto de importação que resolve. Certo? É um absurdo. Você quer ver uma coisa? A Petrobras cobra das empresas brasileiras $12 por bilhão de BTU, que é a unidade de gás natural. 12. Os Estados Unidos é 2,5. Por quê? Porque a Petrobras é monopólio. O Brasil é o seguinte, nós agora é como se tivesse uma pessoa, vamos dizer assim, doente, com uma doença muito grave, que passou um tempão num tratamento e conseguiu se recuperar. Certo? Só que dali para frente, os problemas que ela tem que enfrentar para continuar a vida dela é diferente do período de tratamento. Essa é a questão que nós estamos hoje. Mas esse enfrentamento hoje brasileiro, em termos dessa discussão que está sendo forçada pelo mercado, pela essa lógica do mercado que está aberto, o senhor acha que acontece nesse governo? Não, de jeito nenhum. Não vai acontecer. Por isso que eu estou dizendo, quando eu digo que a presidente Dilma devia ser mais FHC do que Lula, eu estou fazendo uma observação política quase que berrando, olha, precisa do Aécio para poder fazer isso. Porque eles não fazem, eles não têm essa visão. Certo? Agora, é aquele problema, como nós estamos indo muito bem, você precisa procurar com lupa para enxergar esse tipo de problema. Ela não vai mexer mesmo, porque não é agora que ela vai mexer. Certo? Mas nós, mais para frente, vamos perdendo um pouco esse dinamismo. Tá bom? Bom, doutor Luiz Carlos, parece que o senhor está com o tempo já esgotado, não é? Bom, eu queria lhe agradecer pela oportunidade de ouvi-lo, foi muito importante, e apenas reiterar umas pontos importantes que o senhor comentou, não é? Quer dizer, agora eu acho que nós estamos a vida como ela é, né? Como já dizia Nelson Rodrigues, não é? Quer dizer, saramos, tá? Curamos um problema, mas não só alguns problemas antigos voltaram, não é? Sob novo contexto, não é? Isso, inclusive, nós estávamos aqui num comentário, enquanto o senhor dizia, com desafios novos aos municípios. Por exemplo, não é? A renda cresceu, ótimo, salário mínimo, crescimento real, beleza, maravilha, não é? Como é que ficam os municípios agora com a lei de responsabilidade fiscal, se precisam, por exemplo, para atender os requisitos de saúde, pagar médicos a um salário, quer dizer, são questões que aos municípios também são muito desafiantes. Não é? E, felizmente, o Brasil e Minas Gerais, em particular, vem observando um esforço muito grande dos prefeitos. Nós temos 853 municípios, é difícil generalizar, mas, no geral, os nossos municípios têm se esforçado muito na gestão, trazendo elementos de modernização às suas gestões. E enxergando a visão nossa para os municípios, né, que estão agora entrando num período eleitoral, são de desafios também difíceis, não é? Sob novos contextos, não é? Lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, conceito excelente, vivemos aquilo, foi fundamental, mas como? Agora um médico é R$18 mil, que ele precisa de receber o ouvinte numa cidade pequena, não é? Então, o aumento do salário mínimo com todo o funcionalismo e, ao mesmo tempo, a estabilidade, não é? Quer dizer, voltaram os velhos problemas, né? Reforma tributária num contexto diferente. Então, eu acho que agora crescemos ainda bem, né? Mas é mais difícil, né? É mais complexo. Agora temos novos problemas. Aquilo que era problema, que a gente achou que era solução, e de repente, calma que não é só tudo bom, não. Mas a vida é assim, né? A vida é assim, é exatamente isso. Tá ótimo, gente. Nós vamos agradecer ao doutor Luiz Carlos. Nós iremos repassar a ele todas as perguntas, que depois o senhor possa nos responder e disponibilizar aí no portal da MM. Agradeço a cada um das senhoras, dos senhores, e estão todos aí. Passa a palavra para o mestre de cerimônia, que vai reforçar o convite, mas convidados para participar conosco amanhã do segundo dia do Congresso. À noite, amanhã, nós teremos a entrega do Prêmio de Boas Práticas de Gestão Municipal
a vários municípios na área de saúde, educação, fazendo com que essas boas práticas possam ser disseminadas. E eu quero aqui, se eu me permitir, mais 2 minutos, prometo que o senhor pode responder e já encerrar. É uma pergunta, eu não consegui entender bem o nome aqui, se é Jailson Dias dos Santos, que é procurador de Grão-Mongol. É uma pergunta que realmente alguns já fizeram. O incentivo do presidente Dilma aos brasileiros para irem aos bancos, tomarem empréstimos, tanto domésticos quanto imobiliários, não é perigoso, já que o índice de endividamento já ultrapassa 22%, que a crise americana iniciou-se a partir do momento que o endividamento imobiliário tornou-se excessivo. Mas o que nós temos no Brasil, o Brasil tem talvez até pelas crises que nós passamos, o Brasil tem um conjunto de controles e de regras no sistema bancário que é fiscalizado pelo Banco Central. Certo? Então, por exemplo, o Banco Central, os bancos são obrigados a reportar para o Banco Central o mínimo atraso de 5 dias, de 10 dias, e isso vai entrando num controle, e o Banco Central tem poder de paralisar os empréstimos. Então, eu, particularmente, não acredito. E essa crise americana, ela veio, a gente sabe hoje, pela destruição de controles que existiram no passado. Certo? Os Estados Unidos jogou fora décadas de controle que tinham sido criadas quando teve a crise de 1929 e 1930. Certo? O Brasil já teve vários problemas, mas as nossas regras de comportamento que o Banco Central estabelece são muito rígidas. Então, o que eu acho que aconteceu é que o endividamento cresceu muito rápido e as pessoas, então, não estavam preparadas para um momento em que a renda, por causa da inflação, caiu. Mas eu não acredito. Eu acho que o Banco Central brasileiro é um banco com instrumentos e com cultura de controle do endividamento dos bancos.